Eu vou ser rápido, eu quero deixar uma palavra para os irmãos. Eu gosto muito dessa palavra. O irmão falou aqui de luta, de peleja, de prisão, estava preso, passou muitas coisas lá dentro. Eu não sei como é lá dentro também. Eu não quero ir lá para dentro porque eu não fiz nada. Mas talvez aquele lugar ali seja um lugar de tratamento para a vida de muitos que estão ali. Porque, irmão, se conselho fosse bom, a gente não dava, a gente vendia. E se nós formos olhar para os nossos pais hoje, os conselhos que nós damos para os nossos filhos, talvez alguns não estariam lá hoje. Mas Deus sabe de todas as coisas. E eu estava escutando o irmão falando que ele sofreu, foi humilhado, foi impedido de adorar ao Senhor. Colocaram ele nos canteiros. Eu sei, irmão, tem muita gente que passa muita prova ali dentro. Aqui fora nós passamos também muita prova. Mas quando eu olho para dentro da palavra do Senhor, no livro de Romanos, no capítulo 8, no versículo 31 em diante, eu estou vendo, aleluia, a igreja de Roma também passando uma luta muito grande. Ora, onde estava Paulo, um dos maiores líderes da sua época? Paulo estava preso, estava na masmorra sendo guardado, e a igreja lá fora estava orando. Mas quando eu olho para a palavra de Deus, ele estava preso, mas o seu punho, a sua boca não estava preso, ele estava orando ao Senhor, ele estava escrevendo a Deus, aleluia. Aí para mim as cartas que ele escreve a todas as igrejas, a carta aos Coríntios, a carta às Tessalônicas, as cartas, querida, a Efésios, Filipenses, a Gálatas, Colossos, e ele começa a escrever fortalecendo os irmãos. Porque não é fácil, querido, servir o Senhor em meio à adversidade. E essa palavra, ela me chama muita atenção. Se eu for contar a minha vida, a minha história, você vai dizer, não era para você estar aqui, era para mim estar no mundão, mas aprove a Deus que nada me separou do amor dele, muito pelo contrário. Hoje eu vejo que cada luta que eu passo, eu enfrento, eu me achego mais com Deus, ele se revela mais para mim. Ei, querido, deixa eu te falar uma coisa, tudo que você passa não é para a morte. João capítulo 9, no versículo 1, estava Jesus e os seus discípulos, e alguns olharam para aquele coxo e disseram, mestre, quem pecou? Foi os seus pais? Glória a Deus. E o Senhor olhou para ele e disse, não foi os seus pais. Tudo isso foi para manifestar a glória a Deus, aleluia. Tudo que acontece em nossas vidas, querida, é para manifestar a glória de Deus de uma forma direta ou indireta, é para manifestar a glória de Deus. Porque nem tudo está perdido, querido. Se você está achando que tudo está perdido, tudo acabou. Ei, tudo é um começo, aleluia. Deus só está provando a tua fé. E quando eu olho para dentro da palavra do Senhor, está o apóstolo Paulo escrevendo aos irmãos que estavam em Roma, passando uma grande perseguição, uma grande luta. E se nós olharmos para dentro da palavra, na época da igreja de Roma, foi uma dos impérios que predominou naquela época. Porque eles não aceitavam falar da ressurreição. Uns acreditavam, outros não. É por isso, querido, que todos foram martirizados. Os discípulos morreram por causa do evangelho. O irmão, já ia dizer apóstolo, o apóstolo Jefferson, o pastor Jefferson leu que Pedro estava preso na cadeia, ele estava dormindo, mas um anjo veio, tocou e disse, Pedro, te levanta, pega a tua capa e vem comigo. Existia alguém que estava orando na casa, aleluia, reunido pela vida de Pedro, aleluia. Mesmo a igreja passando por luta, alguém estava de joelho dobrado, e hoje não é diferente. Glória a Deus, glória a Deus. E a igreja de Roma, querido, foi uma igreja perseguida, onde se matavam homens, mulheres e crianças. Eles não queriam saber, eles arrastavam e matavam mesmo. Tudo por causa do evangelho, porque o Senhor sabia que hoje você estaria aqui glorificando e exaltando o nome do Senhor. É por isso que o apóstolo Paulo está dizendo, na sua época e na época de hoje, o Espírito de Deus, querido, ele preservou a palavra de Deus até hoje, aleluia, e tem preservado a palavra, porque muitos ainda se renderão aos pés do Senhor, aleluia. O evangelho ainda não foi pregado em todas as nações, existem muitas por aí que ainda não ouviram falar do evangelho. Talvez hoje esteja alguém atravessando o rio e não chega
vez morreu, naufragou. Por causa do Evangelho nós passamos por isso, por lutas, aflições. Por causa do Evangelho nós somos caluniados, cuspidos, esbofeteados. Por causa do Evangelho nós servimos de escárnio, de chacota para muitos. Por causa do Evangelho, aquele que anda do nosso lado diz que é o nosso amigo, mas por trás está nos apunhalando. Por causa do Evangelho, você tem um amigo e você tem sonho, você conta para ele e ele está batendo com o pé e está dizendo: tu não vai conseguir. Ei, maior é aquele que te prometeu. É por isso que eu me alegro. Quem quiser falar, que fale. Quem me prometeu foi ele, não foi o homem. Quem me chamou foi ele, não foi o homem. O Espírito de Deus só falta te pegar pela tua mão e dizer assim: vem cá, filho, vamos lá fora, me ajuda a contar as estrelas do céu, ou então a areia da praia. Ei, você não vai conseguir porque você é filho da fé. O Senhor te alcançou. E eu saio por aí, eu prego. Eu saio no interior pregando. Glória! Tem muitas pessoas que não gostam da minha pregação, o problema é seu. Tem muita gente que diz: não, a pastora Jaqueline não vai, eu fui pregar no Manacapuru. O pastor disse: vamos ouvir a pastora. Ele levantou e disse: ela vai pregar. Eu disse: querendo ou não, eu vou pregar porque eu sou profeta de Deus. Eu não estou preocupado, querido, sabe por quê? Porque dentro da igreja existe meia dúzia de crente que torce pela tua derrota. Mas tem outra meia dúzia que está dizendo: ei, eu estou contigo. Eu não estou preocupado com essas meia dúzia. Eu não estou preocupado que tu acha que tu pensa de mim. Eu estou preocupado com ele, o que ele pensa. Porque ele depositou algo na minha vida. Glória a Deus! Isso aqui no livro de Romanos. Talvez a igreja, já estou terminando. Eu falo muito, querido, eu prego 40 minutos, 80 minutos, 48 minutos. Eu vejo a igreja capenga, sofrida, cabisbaixa, se arrastando, sem noção da situação, novos convertidos, não tinha direção, porque eles tinham Paulo como um dos maiores exemplos. Você sabia que a perseguição de Paulo começou em Jerusalém? Ele fez uma rota bem grande e terminou em Jerusalém. De Jerusalém ele foi para Roma. E todos aqueles que perseguiam o apóstolo Paulo faziam caravana, viajavam mares e mares, só para ver o homem de Deus caindo. E Deus livrava ele de todos. Só por causa do Evangelho. Só por causa do Evangelho. Tudo por causa do Evangelho. Achai, Senhor, eu olho para mim da palavra do Senhor, essa palavra me conforta. No dia do meu pastorado, da minha consagração, veio um pastor, alguns conhecem aqui, o Ivan conhece. Chegou para mim, o anjo de Deus: fica em pé aí, filho. Eu acho que tu é o maior que tem aqui. É tu mesmo, do teu tamanho. Chegou para mim e fez assim: olha aqui, olha, mulher. Tu nunca encostou a mão dele grandona para sentar assim na minha mão e disse assim: tu nunca vai ser nada. Tu é um zero à esquerda. Eu sou ungido, eu sou pastor. E quem tu és? Eu disse: eu sou uma mulher atribulada. Talvez Ana estava melhor na foto que eu. Eu vou botar na balança, eu digo: fica à vontade, entra no teu carro, aproveita, gasta toda a tua saliva falando mal de mim, eu não estou preocupada. Vai, filho, vai, fica à vontade. Sabe onde ele está, pastor? Ele está no mundo desviado. Ele Glória a Deus! não se levanta com aquele que Deus levantou. Não se levanta. Porque todos pagaram com aquilo que fizeram com a vida do apóstolo Paulo. Todos pagaram. Agora a igreja sofre. Talvez o dirigente estava atribulado e agora, hoje é o último culto, não sei mais o que fazer, eu não tenho noção, não tenho direção. De repente, querido, alguém entrou com uma carta dentro da igreja e disse:
entregou aquela carta. E os irmãos todos, senta filho, os irmãos todos de olhos bugulhados, olhando. Talvez alguns, entre aspas, que dizia ser irmãos, estava dizendo: é hoje que a igreja vai fechar, é hoje que a igreja vai fechar. Mas tinha alguém que estava desdobrado. Nessa carta tem surpresa, nessa carta tem renovo, nessa carta tem batismo, nessa carta tem consolo, nessa carta tem libertação, nessa carta tem cura, nessa carta Deus vai trabalhar. Antes de receber a carta, o pastor disse: irmãos, infelizmente hoje será o último dia do culto. Eu fico imaginando, querido, eu viajo dentro da Bíblia, eu fico imaginando. Quando eu olho para a palavra de Deus, no livro de Romanos, de Reis, lá está aquela viúva pegando alguns gravetos, ela ia fazer um pouquinho de comida, ela ia comer e ia morrer. Mas Deus levanta alguém e vai lá, muda a vida daquela viúva, muda a vida daquela viúva. E o apóstolo Paulo escreve, já estou terminando. E o pastor começa a ler dizendo: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Que nem o seu filho poupou por amor de nós. Se é Deus que nos justifica, quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Se é Deus que nos justifica. O apóstolo Paulo começa a narrar esta história e o pastor da igreja começa a ler. E alguns versículos atrás ele está dizendo, e os irmãos começam a bugulhar o olho e dizer: meu Deus, eu estou sentindo o arrepio do Espírito Santo. Há muito tempo eu não falo em mistério, porque eu estava preocupado que a igreja ia fechar, mas agora eu estou sentindo algo. Nessa palavra tem mistério. Ele começou a ler e disse: quem nos separará do amor de Deus? E os irmãos começaram a dar glória a Deus. Se você passa por luta, imagina eles lá. Tu nega Jesus, então tu vai morrer na prisão. Tu nega Jesus, então teu filho vai ser levado para ser escravo. Tu nega Jesus, ou então teu marido tu nunca mais vai ver. Tu nega Jesus, ou então alguns dos teus parentes vai amanhecer pendurado, enforcado em praça pública. Imagina a tua luta para a luta daqueles da sua época. E por causa de um arranhãozinho você quer deixar Jesus? Por causa de alguém ter pisado no seu calo, você está dizendo: eu vou deixar Jesus. Eu vou deixar Jesus porque o pastor não olha para mim. Eu vou deixar Jesus porque eu não tenho oportunidade na igreja. Eu vou deixar Jesus porque o meu marido, só Jesus na causa, todo dia uma surra. Ei, fica calada, Jesus vai te dar vitória. Você não vai morrer neste vale. Quem vai te separar do amor de Deus? Olha para o teu irmão e diz: quem vai te separar do amor de Deus? Diga, aponta para ele, aponta. Tenha convicção do que você está dizendo. Quem vai te separar do amor de Deus? É o teu marido atribulado. Ei, Jesus vai salvar ele. É o teu marido que dá dor de cabeça. Jesus vai salvar ele. É o teu esposo que não te compreende. É a tua esposa que não te compreende. Mas eu estou orando para ter um varão de Deus para me compreender. Mas eu fico olhando, eu tenho cada exemplo. Quem que vai te separar de Deus? É a perda do teu emprego? É o teu chefe que não vai na tua cara? Que não te põe como destaque? Ei, fica só na brecha. Aleluia! Essa enfermidade, Glória a Deus. é lá dentro do teu lar. Tem pessoas que vêm para o culto, pastor Jefferson, e não tem vontade de voltar para casa. Porque são pessoas frustradas. Pessoas que estão dentro da igreja, mas estão querendo fazer. Acabou, hoje é o último dia. Não é não, querido. Só está apenas começando a tua história. Deus vai mudar esta página. Ele vai virar o teu cativeiro, como ele virou a prisão. Talvez você conheça Deus só pelo ouvir falar. Os seus olhos ainda não viram aquele que se levantará ao teu favor. Aleluia. Não é a morte. Olha para o seu irmão e diga: não é a morte. Não é a morte. Não é o porvir. Não é o principado. Diga: não são os anjos. Não é a espada. Não é a profundidade. Não é a altura. Nada
vai te separar do amor de Deus. Porque o amor de Deus está derramado no seu coração. Não desista! Não desista! Olha para a cruz! Olha para a cruz! Não desista! Você tem um chamado. Você tem um chamado e quem te chamou foi Ele. Quem te alistou foi Ele. Lá no livro de Timóteo está dizendo, se não me falha a memória, 2 Timóteo capítulo 2, ele está dizendo que ninguém se embaraça com as coisas desta vida. Ele diz, filho, te fortifica-te na graça. E por que tu quer deixar Jesus? Eita, Jesus maravilhoso. Tu está aqui presente, mas o teu pensamento está longe, está fora. Preocupações, frustrações. O Senhor quer mudar essa situação. Sabe, querido, o que eu tenho dito por aí? O problema dos crentes, pastor Jefferson, é que nós não tomamos posse da palavra. Nós queremos sapatear, nós queremos viajar nas asas do Espírito, queremos profetizar, queremos plantar bananeira, mas nós não tomamos posse da palavra. E nada vai substituir a palavra, querido. Ela que mostra o caminho para os céus. Que Deus abençoe em Cristo Jesus. Meu Deus. Olha você não. Ou você toma posse, ou você não toma. Ou você toma